Olá, no ar, programa Consulta ao Doutor, que eu digo para você, linda e feliz tarde aqui na Hit TV. Muito obrigada pela sua audiência. Nos acompanhe também pelo Instagram, @HitTV. Facebook, Hit TV Oficial, ao vivo pelo site www.hittv.com.br e também pelo canal no YouTube, Hit TV ao vivo. E a gente começa o Consulta ao Doutor de hoje conversando com o advogado Leonardo Girundi, que está no quadro Seu Direito. Vamos acompanhar. O quadro Seu Direito, daqui a pouquinho no ar, a gente apresenta os nossos convidados na tarde de hoje. Doutora Victoria Kemi, obrigada por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, obrigada, eu que agradeço. A gente agradece a presença da doutora Victoria, ginecologista, especialista em climatério e menopausa. E também o psicólogo clínico Jimmy Magalhães, sempre aqui na Hit TV. Muito obrigada por estar conosco nessa tarde. Boa tarde, Maria. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Nós vamos conversar juntas e juntos com você sobre o tema menopausa. Lhe convidando também a participar através do WhatsApp do programa. Código de área 11 3337 5886. Para você participar, trazendo a sua pergunta, o tema é menopausa. E vamos trazer, assim, de forma bem abrangente esse assunto. Não apenas os aspectos fisiológicos, que são importantíssimos, compreender como acontece, sinais e sintomas, como tratar na expressão fisiológica da menopausa, a doutora Kemi aqui conosco, mas também todo um universo de emoções, de sentimentos, de sintomas na parte emocional, inseguranças, medos, enfim. Doutor Jimmy com a gente para responder também as nossas perguntas. Então, mais uma vez, o telefone para a sua participação. Contribua, colabore com esse tema. A gente quer lhe ouvir. O WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. E iniciando a edição de hoje, o quadro Seu Direito. Podemos, produção, chamar? É agora. Vamos acompanhar com o doutor Leonardo Girundi, advogado. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria estar mais uma vez aqui com você para responder sobre o seu direito. Se você tem dúvidas, perguntas sobre o seu direito, mande a sua dúvida para nós, seudireito@hittv.com.br, que eu, Leonardo Girundi, vou responder aqui. Olha que legal, nós temos uma pergunta lá de Salvador. Então, faça como essa nossa telespectadora de lá de Salvador que mandou a sua pergunta. Como está falando questão de família, eu não vou falar o nome dela. Você pode fazer assim também. Se o seu caso é muito de família e você não quer falar o seu nome, não tem problema. Mande o seu e-mail e fale lá, por favor, não cite o meu nome, porque nós vamos preservar a sua identidade aqui. Mas você vai ser atendida e a sua dúvida esclarecida. Olha aqui, interessante. Tenho um filho com meu companheiro, mas ele já tinha outros filhos de outro casamento. Meus pais faleceram e deixaram bens para mim e meus irmãos. Em caso de separação, é possível que o meu companheiro tenha algum direito aos bens deixados pelos meus pais? Além disso, se eu falecer, os filhos do meu companheiro teriam algum direito sobre os bens destinados ao meu filho? Olha que dúvida interessantíssima. Por que é interessante? Porque ela com certeza atende milhares de pessoas. Com certeza muitas pessoas passam por situações como essas. Primeiro o seguinte, quem tem um companheiro é porque não está casado. Nós falamos sempre sobre isso aqui, gente. Busque regularizar. Existe no nosso país a permissão de viver em união estável, mas existe uma beleza no casamento. Tá? Então, o casamento é a forma principal aí de constituição de família no nosso Brasil, porque era assim até antes da última Constituição. Hoje nós reconhecemos que existe a união estável, mas existe uma beleza no casamento. Então, nesse caso específico aqui, é companheiro. Então, se é companheiro é porque vive em união estável. No caso, quando a pessoa vive em união estável, o regime, lembrando que união estável é algo que não é formalizado, não existe um documento. E por que eu falo da beleza do casamento? É porque, por exemplo, quem vive em união estável, nem sempre o filho é filho do casamento ou do relacionamento. Você teria que provar que é o filho do relacionamento. Quando você está casado
de papel passado, presume-se que aquele filho é daquele relacionamento. Então, existe facilidades. Quando você coloca tudo no papel, e eu falo sempre isso, quando a gente coloca no papel, evita dúvidas, né? Então, o formalismo tem beleza no formalismo, ok? Não é coisa do passado, não, tá? Está cada dia mais ativo e presente na sociedade. Continua sendo, inclusive, a forma mais usual das pessoas se relacionarem no Brasil através do casamento. Então, no caso da união estável, como a pessoa normalmente não tem ali um documento que comprove a união estável, apesar de ser possível ter esse documento, mas não é obrigatório, então, normalmente ou sempre por causa dessa informalidade, o regime de bens utilizado nesse tipo de relacionamento é o de comunhão parcial dos bens. E o regime de comunhão parcial dos bens significa que você, ao receber a sua herança, esses bens não comunicam com o seu cônjuge ou com o seu companheiro, por causa do regime de comunhão parcial de bens. Então, não se comunica. Então, no caso, respondendo a sua primeira dúvida, no caso de divórcio, de separação ou de dissolução da união estável, você sai com esses bens e esses bens não comunicam para o seu companheiro. Além disso, por causa desse regime, no caso do seu falecimento, esses bens vão ser destinados ao seu companheiro, se você estiver junto com ele, e também aos seus filhos. Aos filhos do seu companheiro de outro relacionamento, esses filhos não têm direito a esses bens. Eles não recebem esses bens. Espero ter respondido a sua dúvida. E tem várias situações e nuances diferentes nessa pergunta, nesse caso, e por isso eu tenho certeza que, com certeza, atendeu aí milhares de pessoas. Sempre uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês, respondendo sobre o seu direito. Aproveite e me siga lá no nosso Instagram, @LeonardoGirindi, e mande sua dúvida, sua pergunta, que eu vou te responder com todo prazer. Um grande abraço e até a próxima. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Momento de responder, né, as perguntas aqui no Consulta ao Doutor. Nosso agradecimento ao advogado, doutor Leonardo Girundi, que nos apresentou aí o quadro Seu Direito. Agora a gente prossegue com o tema de hoje, menopausa, e num formato muito acolhedor. A gente vai bater papo mesmo, respondendo as suas perguntas, consultando os doutores Jimmy e a doutora Victoria Kemi sobre o assunto. Então participe. Traga o seu questionamento, contribua com o nosso tema de hoje. O WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. Vou repetir, código de área 11 3337 5886. Acho que a gente pode iniciar com o clássico, mas importante, entendimento do que é esse período fisiológico, emocional, social também, que a mulher vive. E como a doutora Kemi falava para a gente, né? Todas vamos passar por isso, avançando, felizmente, na idade e no tempo. Isso aí. A menopausa, ela é um evento fisiológico, né? Então, como eu tinha dito, todas as mulheres vão entrar na menopausa. Só aquelas mulheres que falecerem antes, mas, do contrário, todas vão chegar nesse período da menopausa. Algumas antes, outras mais depois, né? A expectativa ali da mulher brasileira de entrar na menopausa é por volta dos 48, 50 anos, mas a partir dos 40 anos já é considerado normal, né? Somente quando é antes dos 40 anos que a gente chama de menopausa precoce ou de insuficiência ovariana prematura, né? E a menopausa nada mais é que a ausência da menstruação. Então, a mulher fica 12 meses sem menstruar e aí eu digo que ela entrou na menopausa. Mas muito antes de chegar a esse período, existe o climatério, né? Que é um período, então, em torno de 7, 8 anos, onde começa aquele declínio hormonal e a mulher começa a apresentar alguns sintomas decorrente a essa fase, esse climatério, né? E um dos principais sintomas que eu sempre pergunto para as mulheres, que não é o calorão, é a alteração emocional. Então, muitas mulheres têm uma labilidade emocional, uma vontade de chorar sem motivo, ou fica com uma irritabilidade, parece que está sempre na TPM, e a alteração do sono. Então, a mulher antes dormia bem, agora ela passa a dormir mal. Ou então deita, demora para pegar no sono. Ou então, quando dorme, fica aquele sono picado, acordando várias vezes. A gente sabe que a gente tem um sono ali de 4 fases, e a mulher não consegue introduzir nessas fases do sono e descansar.
Eu acho que o doutor vai poder até explicar melhor essa parte emocional, né? Dessas alterações que acontecem. Isso é decorrência à diminuição dos hormônios, e o primeiro hormônio a diminuir na mulher é a progesterona, e a gente tem receptores de progesterona no nosso cérebro, né? Então, por isso que ela começa a ter essas alterações aí emocionais. Nesse bate-papo, vamos conversar, hein? Difícil é explicar para ela entender que é a diminuição da progesterona. Porque ela o não clima- tem isso claro. Ela só está sentindo, né, Só doutora? está sentindo. E num período longo de tempo. Um período longo. Porque esses sintomas de sono, isso vai para o climatério como um todo? E a senhora falou aí de... Isso, Você, desculpa. Isso. 5 anos, 6 anos? A partir de 38, 40 anos já começa um declínio da produção de progesterona. A mulher ela pode notar que começa a ter uma irregularidade menstrual, o ciclo menstrual dela fica mais curto, então a mulher menstruava a cada 28, 30 dias, começa a menstruar a cada 19, 20, aí chega a menstruar até 2 vezes no mês, 15 em 15 dias, e com isso vem as alterações psicológicas, emocionais. Por um longo tempo. Por um longo tempo, né, Maria? Como a doutora bem falou. Ela começa a sentir isso. Então, vamos falar do bebê. Quando o bebê fica irritado, privação do sono, já não é notório ver quando o bebê está irritado, ele está com sono. Sim. E agora coloca para a vida adulta. Quando a mulher não está dormindo. Não dorme bem. Não dorme bem. Os 4 estágios necessários. Você imagina como que isso já começa emocionalmente ter algumas características que ela vai vivenciando isso. Algumas têm que acordar cedo para trabalhar, a sua rotina continua a mesma, mas a noite de sono não foi a mesma. Então, emocionalmente, ela já começa a ficar com uma habilidade muito reduzida. Né? E para entender aquilo, ela não tem muito claro isso. Não tem assim, eu vou me preparar para entrar no climatério. Não existe isso. Quando você pensa que não chegou. E você já está inserida, ela já está inserida. E aí ela é obrigada a lidar com um turbilhão de mudanças. Nossa, você não exagerou, turbilhão de mudanças? Não, não exagerei. Eu concordo, o senhor não exagerou, tá? O senhor não exagerou. Então, aí ela começa com a privação do sono. Sim. Então, é muito comum o marido falar, os filhos, olha, 3, 4 horas da manhã ela está acordada. E ela está acordada, às vezes vai fazer alguma rotina da casa. E a casa está dormindo. E ela está acordada. E aí começa a ter alguns conflitos, se os quartos são muito próximos, com barulho, com alguma coisa assim. E a hora que todo mundo da casa está levantando, ela está indo dormir. Ou Então, se vai vê trabalhar, ou vai trabalhar imagina acabada. Já chega com mau humor. Aliás, uma das características das alterações na menopausa, das questões psicológicas, é a alteração do humor. O humor ele tem uma mudança drástica e as pessoas não conseguem entender. Nem a paciente, Nem a imagina, porque paciente. tanto tempo de mau humor, parece que a autoestima deve ficar complicada, né? Tem muito problema com a autoestima, tem muito problema com a ansiedade, com a tristeza. E são questionamentos que vão passando, quando ela se dá conta, Maria, parece que essa nova fase, se não está preparada, parece que é uma fase ruim. Sim. Né? Parece que foi perda. Porque hoje nós colocamos o que tem de ideia? Que é uma pessoa juvenil, cheia de saúde, jovem. Só que a gente esquece que nós não vamos ser assim para sempre. Sim. E, infelizmente, por exemplo, o cinema, a TV, ela retrata o homem mais velho como um galã. Como, olha, e a mulher mais velha, coitada. Né? Então, a pessoa vai criando esse mecanismo. E não vive, não começa, se ela atravessar bem, como a doutora estava falando aqui, e eu fiquei até feliz com o dado que ela trouxe, que né, é possível atravessar isso com qualidade de vida, buscando acompanhamento médico, buscando acompanhamento psicológico e tendo felicidade, tendo saúde. É só um estágio. Se a gente aproveitar cada momento da nossa vida, vai ser intenso. A gente vai respeitar os limites, vai entender que agora ela tem que fazer algumas questões, mas também ela vai trazer isso para a vida como algo natural, como um processo. Um processo a ser vivido. Nós sabemos que os sinais e sintomas, eles são relevantes e tratáveis.
Mas muitas vezes, até de uma forma didática, assim, para comunicar bem as pessoas, se fala, vamos curar a menopausa, ou curar, né, os sintomas da menopausa. Os sintomas, sim, amenizados. Mas o outro lado da moeda é que parece que a menopausa é uma doença e é um processo, não é, doutora? É um processo, é uma fase. Como eu disse, é fisiológico, é natural, é normal. O que não é normal é a gente aceitar a conviver com os sintomas. Sim. Menopausa, ela não tem cura. Depois que a menopausa chegou... Porque não é doença não é também, doença. é processo, gente. E se a gente for listar, tem mais de 74 sintomas. Então, não são todas as mulheres que vão ter todos os sintomas. Por exemplo, os fogachos, que são os calorões, 20% das mulheres não vão ter. Mas ela pode ter outros sintomas, né? E esses sintomas são amenizados com um tratamento, né? E muitas dos tratamentos é feito com realização de reposição hormonal mesmo da menopausa, né? Hormônios que a gente produziu a vida toda e chegou ali no climatério menopausa e deixou de produzir, né? Então, cura não tem, mas tem tratamento e um tratamento longo que a gente fala, né? E muitas das pacientes que eu recebo falam para mim, Vitória, parece que não sou mais eu, não consegue se reconhecer, não me reconheço mais, né? Por essa alteração do sono, a mulher não dorme direito, no outro dia está cansada, aí não consegue desenvolver bem no trabalho, a memória já fica fraca, começa a falhar, né? A irritabilidade, porque a pessoa não descansou o cérebro, né? Então fica irritada. E também porque a gente tem esses receptores cerebrais, hormonais no nosso cérebro, e com a diminuição desses hormônios, principalmente a progesterona, que é um dos primeiros a decair, a gente fica com falta desse hormônio nos receptores GABAérgicos, que são receptores inibitórios no nosso cérebro, que deixa a gente tranquilo, que deixa a gente calmo, relaxado, dormindo bem, né? E muitas pacientes primeiro passam no psiquiatra achando que está com depressão, que está com ansiedade, que está com algum distúrbio, e na verdade é só falta de hormônio. Simples assim. Mas vamos falar sobre essa trajetória, esse processo? Como ele pode e deve ser vivido sem tanto peso? Dizem que há culturas que chamam, né, esse momento climatério, menopausa, fase que a mulher vai passar e queremos que todas nós passemos para avançarem nos anos felizes, colhendo das realizações da nossa juventude, do momento mais produtivo da nossa vida. É chamado até de segunda primavera, né? Mas muito longe do que a gente está vendo, tanto na nossa vida, imagino os doutores também nos consultórios. E como a senhora trouxe para a gente, você trouxe para a gente, Victória, a questão desse hormônio, progesterona, a importância dele, trouxe até um pouquinho, né, das características, porque essa queda, ela vai acontecer durante todo o climatério, cessa na menopausa, quando já tem ali aquele diagnóstico depois de 12 meses, sem a menstruação, de que é a menopausa mesmo que se chegou, né, que chegou na vida da mulher, a importância dele, como ele pode, na reposição, resgatar e muito da qualidade de vida. Os ovários da mulher, que é o órgão produtor desses hormônios, ele tem uma vida útil. E depois dos 40, 45 anos, ele começa a diminuir a produção desses hormônios. E o primeiro, como eu disse, progesterona. Depois vem o declínio do estradiol e o da testosterona, por fim, né? Quando chega na menopausa, significa que esse ovário realmente entrou em falência, ele não produz mais esses 3 hormônios, né? Então, o tratamento é a reposição desses hormônios que o ovário produziu a vida toda e deixou de produzir ali na menopausa, quando ele entrou em falência. Mulher é diferente do homem, né? O homem, ele não entra em falência. A gônada do homem, ele não para de produzir testosterona. Ele até diminui a produção, mas ele não para de produzir. Já a mulher, não. A mulher para. Então, assim, a gente não pode nunca comparar o homem com a mulher. Sim. Sentido fisiológico ali de gônada produtora de hormônio. Sim. Agora, o cérebro, sem progesterona, vai ter uma série de... E vai gritar. Vai gritar. E como é que fica o emocional dessa paciente? É interessante a doutora falar isso, porque ela fala, olha, a gente tem que repor. E aí, muito das pacientes têm muito preconceito em repor. Sim. Ela sabe que tem que repor, mas ela escutou dizer que repor engorda demais, repor dá câncer. Então, assim, ela quer qualquer outro tratamento, menos pensar no que é necessário ser feito. Sim. Por quê? Porque já tem um preconceito. Sim. Então, ela fala, eu vou atravessar isso, mas sem tomar esse remédio. Um exemplo desse. E se ela decidir fazer essa travessia sem tomar esse remédio? Ela precisa de um controle emocional maior. Olha, eu acredito, né, doutora, que ela pode até conseguir, mas
tem que ter um controle emocional muito grande. Sim. Aí entra o psicólogo para ajudar. Sabe por quê? Porque ela falou, está acontecendo algo no cérebro. Não é uma questão só situacional. Então, está existindo ali, está um descontrole ali, um desconforto. No seu físico. E é necessário, no por corpo. isso, que seria até interessante que muitos maridos escutassem hoje esse programa para entender. Porque muitos vão achar que a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer, ou está chamando atenção, ou a pessoa é daquele jeito mesmo. E não é, é algo fisiológico, né? Ela é fisiológico, então ela está passando por isso. Entender isso, primeiro ela precisa entender, às vezes, quem está junto com ela. Sim. Porque a pessoa, às vezes, está tão debilitada, Maria, que ela não consegue por si só. Ela vai precisar do apoio de um filho, de uma filha, de uma amiga, do esposo, né? De alguém para conduzir ela até o acompanhamento, para falar assim, nós vamos atravessar junto. Sim. E aí chega nessa tão sonhada segunda primavera. Né? Isso é tão sonhada segunda primavera. Gostei. A gente depois vai falar de pesquisas com mulheres na idade já do climatério e menopausa e o que elas indicam em relação a essa rede de apoio, né? O que essa pesquisa captou. Temos perguntas? Obrigada a você que está participando com a gente no vídeo. A pergunta, então, vamos lá. Rosana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Boa tarde, Rio de Janeiro. Que bom participação dessa terra tão bonita. São Gonçalo, olha só. A Rosana diz o seguinte, boa tarde para você também. Não tenho útero há 4 anos. Gostaria de saber se as dores nos ossos têm a ver com a menopausa. Doutora Vitória. Vamos lá. Com o declínio hormonal, principalmente do estradiol, a mulher começa a ter dores articulares, então nas articulações, porque o estradiol ele é responsável pela formação de colágeno e pela retenção de líquido nessas articulações. Então a mulher ela começa a ter um enrijecimento dessas articulações, da cartilagem da articulação e pode começar a ter dor articular. Quando a gente pensa em osso na mulher na menopausa, a gente tem que ficar atento à osteoporose, que é um enfraquecimento dos ossos, né? E isso é diagnosticado através do exame da densitometria óssea. Pelo fato dela não ter útero, isso não significa que ela já esteja na menopausa, né? A menopausa, ela só é caracterizada quando a mulher ou ela retirou os ovários, né? Foi retirado cirurgicamente, ou quando esse ovário parou de funcionar. Na maioria das vezes, quando a gente faz a esterectomia, que é a retirada do útero, a gente preserva o ovário, ela continua produzindo hormônio. Quando ela chega na idade da menopausa, ela entra na menopausa. Para ela saber se ela entrou ou não na menopausa, porque ela perdeu o parâmetro da menstruação, aí é através de exame de sangue. Sim. Mas essa queixa da dor nos ossos não teria, então, uma relação direta com... Ela tem que... Às vezes ela está até confundindo o sintoma, né? Pode ser uma dor articular, que faz uma irradiação, e ela tem essa dor nos ossos. Então, teria que investigar um pouco melhor, mas tem relação sim, porque ela pode estar com essas dores nas articulações, que faz a irradiação para osso. E isso melhora muito com a atividade física. Ah, viu? Fica a dica para todas nós, Rosana, não só para você. Então, aí buscando o médico da família, a ginecologista ou ginecologista pode fazer esse acompanhamento. Pode fazer esse acompanhamento. Então, Rosana, que você continue aí na sua caminhada por saúde e qualidade de vida, acompanhando sempre consulta ao doutor e depois conta pra gente se esse quadro melhorou. Combinado? Participe você também que está conosco, o WhatsApp do programa Código de Área 11 3337 5886. A gente está numa vida social, né? Redes de amigos, famílias, então é tão bom quando a gente pode se ajudar e dar boas informações para as pessoas. E é o que eu pergunto para você, Jimmy. Já ouvi e não soube muito bem o que dizer, nesse quadro em que, às vezes, a retirada do útero parece que tudo mais que ocorre comigo, mulher, está relacionado com isso. Então, tem um aspecto emocional que fica. Tem, né? O corpo da mulher, qualquer alteração para ela, pode ter um simbolismo que não é natural para mim. Sim. Então, retirar o útero, por mais que, às vezes, orientação médica, mas para ela você está tirando um pedacinho dela. Parece que está faltando alguma coisa. E como vai ser daqui para frente? Não é só retirar, está tudo bem, você cortou uma unha, foi para casa e está tudo bem. O caso da mama é muito emblemático, né? É muito significativo para a mulher. Então, assim, e não são, né, tem um ditado que fala assim, não são os fatos, são as percepções que nós damos aos fatos. Sim. Então, os fatos que nós temos é o quê? A entrada na menopausa, o climatério. Mas qual que é a percepção que eu estou dando disso? Como que isso está refletindo dentro de mim?
E um bom controle emocional, Maria, doutora Vitória, é o primordial para o sucesso de qualquer situação que nós temos que atravessar. Entendendo isso, a mulher entendendo isso, né, a pergunta da moradora do Rio de Janeiro, da Rosana, a gente começa a associar qualquer dor à idade, eu estou ficando velho, né? E, comecei a sentir dor nas costas e parece que acabou a vida, parece que dali é só fazer 60 anos, catar o bilhete para não pagar mais ônibus. Não! Você pode vivenciar um dos melhores momentos da sua vida. Aquilo que as mulheres se queixam, às vezes, na menopausa, que pode ser prejudicial, tipo aposentei, síndrome do ninho vazio, pode ser o referencial para uma nova vida para ela. Agora você está livre, agora não tem criança para dar de comer, agora você pode ir para o cinema, agora você pode fazer tantas coisas. Então a gente tem que ressignificar esse processo. Isso, e desse o tempo desse processo, né? Consulta doutor Jimmy aqui, doutora Vitória, a Kemi também, é para a gente fazer as nossas perguntas, né? Participando do programa, pegar essas informações e começar, eu vou de novo usar esse termo, a caminhar de uma situação de dor, de opressão, de a menopausa ou que vai chegar, ou que já está acontecendo, cheia de temores, e se descobrindo, resolvendo os pontos de tensão e alcançar dias mais felizes. Então, Rosana, que tudo corra bem com você, com todas as pessoas que nos acompanham, com tantas colegas que já me disseram, tirei o útero e agora eu estou sofrendo disso, que a gente possa encontrar o caminho das soluções e do entendimento do que aconteceu com a gente, para não ficar esse processo em que tudo realmente... Pesaroso, né? Pesaroso, e parece que tudo nos causa dor. Tudo causa dor. E dor. compreendendo a dor, a gente Maria, ultrapassa. Você falou uma frase que me remeteu a letra de uma música do Legião Urbana. Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, né? Quando o sol bater na janela do seu quarto. Quer dizer, por que a gente sofre? Porque a gente não quer sofrer. Sim. Por que dói? Porque a gente não quer atravessar esse processo. Por que a gente se desespera? Porque a gente não conhece. Então, se a gente transformar isso tudo em dor, tudo vai ser muito pesaroso. Mas se a gente transformar todo esse nosso bate-papo, que na verdade é uma consulta ao doutor com informações corretas para você, aí a gente vai ter condições de passar por isso. Procurar ajuda, a esperança, né? Ai, que bom. A esperança, é isso que nos motiva. Sim. Você saber que tem uma situação, que está num quadro um pouquinho mais, com bastante sintomas exacerbado, que a pessoa está sofrendo, mas que quando ela procura um profissional de qualidade, que esclarece para ela, informa, né? Aquela falta de informação, ela sai dali do consultório da doutora, do consultório do psicólogo, com esperança. Ela não sai dali pior do que ela chegou, ela sai, não. Nossa, olha, tem isso, vamos começar esse tratamento, eu vou começar a fazer isso também. E ela sai para cima. Eu espero que os nossos telespectadores e telespectadoras digam isso do programa de hoje, doutor Jimmy. Com certeza, eu creio que sim. Viu? É o que a gente quer. Em relação aos sinais e sintomas da menopausa, chegou o momento, que outros são? Mais de 70, a senhora comentou com a gente. Mais de 70 sintomas que o climatério e a menopausa pode apresentar. Né? Um muito conhecido são os famosos fogachos, né? Que são os sintomas vasomotores, que são aqueles calorões. Então, na maioria das vezes, essas mulheres elas têm esses calorões na região do tórax para cima. Então, é aquele calor que vem, dura ali 3, 4 minutos, a mulher sua, fica vermelha, aquele calor e passa. Então, é um calor que vem e que passa. Tem mulheres que relatam 10 vezes ao dia, 10 vezes na noite, e aí acorda, descobre, tira a coberta, põe o cobertor, tira a coberta e aquela novela, né? Então, esses fogachos são, assim, um dos sintomas, assim, piores para a mulher. Outros sintomas, como eu disse, dores articulares, diminuição da libido, ressecamento das regiões genitais, da mucosa do olho, ressecamento da pele, queda de cabelo, unha fraca. Então, todos esses sintomas podem estar relacionados à parte hormonal da mulher. Sim. Né? Para entender o fogacho, por que ele ocorre? Tem a ver com os hormônios também. Tem a ver principalmente com o estradiol. Estradiol. No nosso cérebro, a gente tem uma região do cérebro chamada de hipotálamo. Nesse hipotálamo é onde fica o nosso termômetro, né? Que é o centro regulatório ali da nossa temperatura. No normal, na mulher fora ali do período do menacme, fora ali da menopausa, ela tem uma janela ali de
alteração da temperatura que ela suporta bem. Quando a mulher ela entra na menopausa e cai esse estradiol, a falta desse hormônio, essa janela fica estreita. Então, qualquer pequena variação de temperatura, ela sente muito. Então, é um sintoma decorrente à falta do estradiol que regula o nosso termômetro que fica localizado no nosso hipotálamo. Sim. Agora, tem efeito na saúde mental. Tem efeito, né? Tem um tal de um nevoeiro que parece que está ligado a esse processo. Né? É um esquecimento, aquela questão da pessoa, o que eu tinha que fazer mesmo? Né? E se não diagnosticado corretamente, tem até diagnósticos errôneos contra o nevoeiro. Né? Mas ela falou um dos sintomas que às vezes ali acaba gerando outro, que é a perda de libido. Sim. E aí, no casamento, às vezes começa a ter algum tipo de conflito. Porque se o homem não está preparado, vocês não estão preparados para lidar com isso, vai começar a achar, não gosta mais de mim, não quer ficar mais comigo, está me rejeitando. A mulher também, em alguns casos, ela se sente meio que obrigada, em algum momento, a ter um contato íntimo com o esposo para não ficar muito tempo, mas ela não está preparada, a lubrificação não está corretamente, aquilo se torna pesaroso, se torna horrível. O que era para ser agradável, o que era para ser uma situação, só que tem que ser enfrentado, isso tem que ser trabalhado. Sim. E às vezes também traz, porque muitas mulheres na menopausa começam a ter dificuldade e começou a crescer o número de divórcios pós-menopausa, na menopausa, que os casais não estão preparados para isso. Agora que aposentou, agora que os filhos foram embora, só tem nós dois. E o que nós vamos fazer com a gente? E nós dois e com sintomas desse momento. Com sintomas desse momento. E não sabendo lidar com eles. Porque os sintomas do momento não é problema. O problema é não saber lidar com eles, não tratá-los, né? Não usar tudo que a gente tem de conhecimento para isso. E aí ficar no limbo do sofrimento. E fica ali no limbo do sofrimento, acreditando que... Aí sim ela acredita que, olha... 50 anos já, para mim, acabou a vida, eu já não posso fazer mais nada. Mas que é isso? Que acabou? Agora que está começando a parte melhor, que é a parte que você já está estabilizado. O melhor momento para o relacionamento também, foi quando né? nós ralamos lá, trabalhava e tinha empregos ruins. Quando chegou ali, você já atravessou. É como você agora fala, agora você vai curtir. Por isso que eu adoro essas pessoas que saibam curtir a vida, Sim. que saibam aproveitar, que não se limitam à idade, que não se limitam a isso, que têm coragem de viajar, têm coragem de estudar, têm coragem de fazer coisas novas, sabe? Tem pessoas, minhas amigas, vindo para fazer faculdade após os 55 anos. Ai, o que você acha de mim? Maravilha! Porque daqui a pouco você está com 60, você está formada. Sim. Né? Então, assim, coisas novas. Agora que os filhos já estão, ela tem essa possibilidade Sim. de recomeçar. Então, de ressignificar esse processo. Pode ser um tema pesaroso, agora pode ser um tema que, se você tiver as informações corretamente, você se munir disso. E buscar ajuda, especialmente o apoio emocional também. Nem que for você terapia de casal para ambos entenderem o que está acontecendo. Sim, às vezes é no necessário. corpo. Né? Chamar, olha, eu vou te explicar o que está acontecendo. Às vezes, numa consulta com a doutora, ela chamar o esposo. Sim. Olha, deixa eu explicar o que está acontecendo com a sua esposa. Que não é ela. É orgânico, é fisiológico. É bom estar junto. Acompanhar a consulta ao doutor, participar com a sua pergunta. Como? O WhatsApp do programa, mais uma vez, aí na tela para você. Código de área 11 3337 5886. Traga a sua contribuição no tema de hoje. Aproveita, inclusive, o intervalo. É rapidinho. Já voltamos com você. Até já. Voltamos com consulta ao doutor aqui pela Hit TV. Participe com a gente do nosso tema de hoje, menopausa. Já passou por esse processo? Mulher, na audiência, familiares, amigos, o tema, ele envolve
a nossa vida em sociedade, né? Não é só para a mulher, não é só para a mulher que está aí na fase dos 40 mais, 50 mais, já deve estar passando ou já passou pela menopausa. Então vamos contribuir aí com a perspectiva, com perguntas. Doutora Victória está com a gente, o doutor Jimmy também, respondendo as nossas perguntas. Você contribui pelo WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. E a gente finalizou, né, o segmento anterior do programa falando... na verdade, do que está surgindo a todo momento nesse bate-papo, que é um processo, tem muitos sinais, tem muitos sintomas, são sintomas difíceis para a mulher, para o corpo da mulher, então tem tratamento para esses sintomas, mas acima de tudo, um posicionamento de eu quero passar bem por esse processo, eu vou passar bem por ele com saúde emocional e vai chegar o mais rápido possível a segunda primavera, né? Um termo usado para falar dessa fase da maturidade da mulher do pós-menopausa. A gente já chega também nesse momento aqui no bate-papo, na nossa conversa. Mas o que surgiu no finalzinho, que o Dr. Jimmy falava, era a necessidade da parceria. Muitas vezes até do companheiro, do esposo, estar junto, porque um efeito difícil é a queda da libido, por uma série de coisas que estão acontecendo no corpo, não é, doutora? Há um ressecamento, há hormônios que estão trazendo aquela mulher para um lugar mais dela, mais sozinha, né? Eu quero ficar aqui, quietinha. E você estava... Eu gosto de explicar muito que a libido ela é multifatorial. Então, Sim. vários fatores vão interferir na libido da mulher. Então, começando pela falta de sono. A mulher que não dorme bem, não descansa, no outro dia ela está cansada, ela tem os afazeres dela, do trabalho, da casa, da cozinha, do supermercado. Chega à noite, ela não tem libido nenhuma, ela quer deitar no sofá e ficar caída no sofá. Depois, tem as alterações hormonais também, que influenciam no desejo da mulher. Depois tem também a questão do ressecamento, a falta da lubrificação, isso gera dor durante a relação, um desconforto, dificuldade de atingir o orgasmo. Então, tudo isso, juntando, vai fazer com que a mulher tenha um desejo sexual, que a gente chama de desejo sexual hipoativo, né? Que é um diagnóstico, né? Que está no nosso guideline da Sociedade de Ginecologia. O complicado, quando isso afeta uma relação que teve tanta parceria, tanto carinho, tanta conquista, né, ao longo da vida, de repente, esse fator, a gente não vai menosprezá-lo, mas ele toma uma proporção... Toma uma proporção grande, porque, assim, culturalmente é bem diferente. Sim. Por exemplo, a doutora falou, a mulher que não dormiu, que ela está irritada, que ela não está entendendo esse processo, ela chega à noite, o que ela menos vai querer é ter uma intimidade com o esposo, menos vai ter libido. Vamos ao contrário, o homem teve um dia estressante, o chefe brigou com ele, o que ele quer chegar em casa e fazer amor. Olha como que é diferente. Ter o carinho, né? Ele está com um problema, ele vai fazer amor. Então, assim, a mulher, ela precisa estar conectada nesse multifatorial. Sim. Para estar plena, para ter a vontade, para estar ali. Porque ela prioriza algumas áreas da vida dela. Sim. E para ela, naquele momento, não é prioridade isso. Sim, mas aí a gente tem, né, o casal precisando se entender e essa abordagem aqui, essa conversa, é para que esse processo aconteça na sua vida, sempre, né? Colaborar com quem está nos assistindo para fazer dessa informação algo que a gente possa aplicar para a gente e também, né, podendo compartilhar com o próximo, que vivamos bem e busquemos ajuda quando é necessário, inclusive nesse destoar, né, que há no momento para o casal por conta de um processo que ambos vivem, mas no homem é diferente, a gente já conversou sobre isso. Nós trouxemos novamente esse ponto, né, que havia encerrado, e como dá para conversar e saber mais sobre isso, porque uma pesquisa feita na Europa, em Portugal, com mulheres a partir dos 40 anos, em torno do tema da menopausa, a percepção dessas mulheres, 84% delas, das entrevistadas, é que a sociedade subestima ou ignora os sintomas e os desafios que a mulher vive no processo do climatério até a menopausa e pós-menopausa.
Então, falar sobre isso e falar que as pessoas precisam entender é resolver inúmeros problemas, desde essas questões, né, que estão, por exemplo, para as mulheres casadas no casamento, até um outro dado que também chama muito a atenção, que é o medo e o sofrimento de mulheres no mercado de trabalho. Quer dizer, elas alcançaram já uma trajetória significativa de estudo, de dedicação, de experiência, tecnicamente, no seu melhor momento, mas de repente podem começar a sofrer de sintomas da menopausa, do climatério, que tira delas algo que elas custaram tanto para conquistar. Né? Não devia tirar, mas acaba retirando e o entorno também não entende. E aí a gente tem etarismo, uma série de preconceitos que se estabelecem. Como é que essas mulheres podem ser acolhidas e elas podem encontrar saída para o que elas estão vivendo, doutora? Na literatura já tem descrito como brain fog, que é essa névoa mental, que o doutor tinha falado já, que é o esquecimento. Então, essas mulheres, elas sofrem muito e não é com o esquecimento do passado. Se eu pedir para ela contar uma história dela da adolescência, ela vai contar com detalhes. É o esquecimento de agora. É ela sair desse cômodo e falar, eu vou na cozinha pegar um copo d'água, ela chega na cozinha, ela esquece o que ela foi fazer. E isso começa a atrapalhar o dia a dia dessa mulher, principalmente no mercado de trabalho. Uma reunião. Uma reunião. Eu esqueci o que eu vou falar. É isso, né? Às vezes tem lá milhares de e-mails para responder e aquela... E isso afeta muito a qualidade de vida nesse sentido, principalmente pensando no mercado de trabalho, né? E quando a gente visa tratar essas mulheres, é também para devolver isso para elas, né? Tanto da parte cognitiva, né? Que a gente já tem isso, estudos demonstrando que o estradiol para a parte cognitiva é importante, né? Suplementação com ômega, né? Principalmente o DHA do ômega 3 também é importante para a saúde cerebral, neuronal, né? Para devolver essa questão para as mulheres, né? E até questão legal também são os fogachos, atrapalha, porque às vezes a mulher está numa reunião importante, com alguma pessoa importante, está maquiada, está arrumada e de repente vem aquele fogacho, aquele calor que ela fica toda suada, ela fica constrangida, ela fica com vergonha porque ela fica vermelha, hiperemiada, suada na frente daquela pessoa, talvez de um cliente, de algum diretor, e aí isso também constrange ela no trabalho. Então, assim, diversas situações podem afetar o trabalho da mulher aí nesse período e isso é importante, tanto para ela quanto para as pessoas que estão ao redor, saber que isso é um momento fisiológico, mas que tem tratamento. Igual eu falei, é um processo normal, mas elas não podem aceitar que esse normal perpetue. Ela tem que buscar tratamento, né? Ou que prejudique a vida dela, Ou que né? prejudique, Sim. né? Principalmente a qualidade de vida em todos os sentidos. E aí, como lidar com essas quedas de produtividade, esquecimentos? A culpa é um primeiro movimento errado, mas seria? Elas se sentem culpadas, elas querem não respeitar aquele processo. A gente fala muito disso, né? Sim. Então, se eu estou esquecendo, eu sei que é recente agora, a memória é recente, não é memória. Então, às vezes o chefe, pô, mas eu acabei de falar com você, nós falamos ali, você ficou, né? Às vezes ele não entende também. E se ela não entender, ela vai começar a se culpar, achando que, pô, eu estou esquecendo porque eu quero, eu não estou respeitando isso. E às vezes pode ter algum conflito no ambiente de trabalho, se for um trabalho em grupo. Por exemplo, uma sala, o fogacho. Ela quer deixar o ar bem gelado. Aí o outro... O meu filho, que tem 20 anos, eu não vou falar, né? Mas ele trabalha só com mulheres. Ele é estagiário de psicologia. Não ele conta fala, onde, não diz nome, mas... É difícil, que um quer ligar o ar, o outro quer deixar desligado, Sim. né? Então, acaba tendo esse conflito. Às vezes, você vai onerar alguém da equipe, alguém vai precisar ali. E ela vai sentindo que não está produzindo mais, não serve para aquilo. Só que ela poderia trazer em questão o quê? Se ela faz terapia, eu vou falar assim, e o trabalho que você chegou para conquistar onde você está? Você já passou por tanta coisa. Olha a experiência que você tem. Sim. Né? Você já deve ter lidado com muitas pessoas com dificuldade. Não como a sua, mas homens com dificuldade, pessoas com dificuldade fora daqui. Então, é só um processo, é só um período. Se você chegou até aqui, você tem capacidade, está aí dentro, está guardado dentro de você. Não é esse momento que vai te define definir, quem né? você é. Porque às vezes as pessoas se preocupam muito com um momento. Sabe? Uma demissão, um chamado a atenção, aquilo, mas não é aquilo que define. A gente tem uma história de vida, essa pessoa tem 45, tem 50 anos, tem 52, tem 56, tem família. Então, assim, ela tem tanta coisa que ela observa que isso só é mais um complemento. Então, a gente tem que olhar o todo.
Toda vez que a gente olha uma situação, se você olhar uma pessoa só em um fato, você fala assim, aquela pessoa não é legal. Mas o que tem de bom nela? Olha o todo. Olha o todo. Olha o todo de todas as situações. Né? Que isso a gente traz para a gente refrigério, traz aprendizado, traz calma. Né? Eu gosto muito de uma frase que seja assim, ó, seja gentil com você. Gentileza. Eu tenho que ser gentil com os processos que eu estou atravessando. Eu tenho que ser gentil com a fase do meu filho que é adolescente. Eu tenho que ser gentil com a vida. Se eu entender isso, que nós somos movidos de momentos, de situações, a gente vai atravessar isso. A travessia é necessária. Sim. É ali que nós aprendemos. E o importante da vida parece até filosófico, mas não é. Mas é bom também. Não é a forma que a gente começa, é como a gente vai terminar. Então, essa pessoa está caminhando para o pleno, para atravessar esses momentos. E tudo isso gera experiência. Eu já passei, quem já passou por esse caminho pode falar com a outra pessoa, pode agregar, pode trazer, né? Pode juntar. Uma mulher que atravessou por isso. E contar as experiências dela, olha, eu fui procurar ajuda, eu fui na doutora, eu fui, sabe, conta a experiência. E aí falando, dando uma dica aqui, o marido, que a mulher está com dificuldade na libido, se ele já ir com ela, marcar uma consulta com ela, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com ele. Sim. E aí começa a melhorar as coisas para ele também. Estamos aqui falando das famílias, né? Que esse dado que não é legal, né? 84% das mulheres com a percepção de que as pessoas ignoram, não sabem o que é e isso as deixa sozinhas nesse desafio. Podemos virar o jogo, né? Podemos mudar essa história. E isso se faz assim, né? Em momentos como esse, para tirar dúvidas, um bate-papo leve, agradável, mas com a consulta aos doutores que trazem esse conhecimento para nós. E sabe o que eu imaginava muito, Jimmy, na sua fala? É assim, por exemplo, né, o desafio que a gente colocou da mulher no mercado de trabalho, no seu melhor momento técnico de preparação, de vida e com sintomas da menopausa. Busque tratamento, mas eles estão ali, vai ter que fazer uma travessia também para cuidar desses sintomas. E se o entorno e a cultura ainda não nos oferecem respostas, que essas mulheres possam, e a gente vê isso, né, se fortalecerem e agirem para promover essa mudança. Isso é muito da gentileza feminina também. Sim. Então, assim, empreendedoras que nos acompanham, coloquem aí na semana da CIPAT, né, que toda empresa tem, organização tem, um tema sobre a saúde da mulher, né, para as funcionárias todas, as gestoras serem contempladas com uma equipe que saiba o que está acontecendo, que ninguém caia na indelicadeza de um preconceito etário, de falar assim, agora é vovozinha, né? De jeito nenhum, isso não pode. E na gentileza, que palavra poderosa, não é filosofia, gente, é postura de vida. A gente vai educando também os mais jovens. Se a gente não se culpar pelo que está acontecendo com a gente, vai passar, se precisar pedir não precisa nem pedir desculpa, não. Mas aí sai daquela saia justa que algum sintoma da menopausa pode lhe colocar e vá fazendo um processo de educação, acolhimento para a gente virar esse jogo. Para que a menopausa não seja um tema tão difícil que causa, inclusive, tanta curiosidade, né? Vocês contavam como as redes sociais hoje reagiram à vinda de vocês aqui. Tá bombando. Um abraço a toda a audiência do Dr. Jimmy e da doutora Victória, que estão acompanhando também o Consulta ao Doutor aqui hoje. Esse processo, então, do tratamento, vamos falar mais um pouquinho para dar essa informação de maneira bem clara para quem nos acompanha, doutora Victória, por favor. 25%, somente 25% das mulheres que estão na menopausa recebem tratamento adequado. Né? Então, ainda é um número muito pequeno. Então, muitas mulheres ainda sofrem com os sintomas da menopausa. É importante lembrar e deixar bem enfatizado aqui que o tratamento ele não requer somente a reposição hormonal, porque uma pequena parcela das mulheres elas não vão poder fazer a reposição hormonal por terem contraindicações, mas a gente tem outras linhas de tratamento que não são hormônios para tratar essas mulheres, para aliviar os sintomas, para melhorar as dores, para melhorar a questão cerebral, para a questão do sono cognitivo. Então, o hormônio é a primeira linha de tratamento, é o melhor que a mulher pode receber, mas algumas não vão poder. Então, a gente também tem o que oferecer para essas mulheres, né?
E quando a gente fala em tratamento de reposição hormonal para essas mulheres, não está visando somente a melhorar sintomas dela, e sim melhorar cardiovascular, que a gente fala. A gente diminui o risco cardiovascular dessas mulheres. Então, para você ter uma ideia, Maria, as mulheres, elas infartam menos que os homens. Sim. Só que quando a mulher chega na idade da menopausa, ela se iguala a ele, porque ela perde o fator protetor, que é o estradiol. Então, a reposição com estradiol, ela protege o coração da mulher de infarto, protege o cérebro de ter um AVC, um derrame, protege a mulher de ter osteoporose, que é a perda da massa óssea, né? Hoje, a osteoporose é uma das maiores causas de morte indireta da mulher mais velha, porque a paciente, a mulher, ela não vai morrer da osteoporose, mas ela morre da fratura decorrente da osteoporose. Então, aquela mulher que já está com uma osteoporose mais grave, fratura o quadril, fratura o fêmur, aí precisa internar, precisa operar, fica 15 dias internado, aí pega uma pneumonia hospitalar ou faz uma trombose e acaba morrendo daquilo. Então, hoje, isso é grave. Então, o tratamento da mulher da menopausa não visa só melhorar os sintomas, mas também proteger ela. A gente vai continuar falando do tratamento, mas a contribuição agora vem a você que está nos acompanhando. Mandou pergunta aqui para o Consulta ao Doutor, tá na tela. Vamos lá ver? Suzy Garcia, de São Paulo. Suzy, boa tarde para você também. Beijão, viu? Obrigada aí por trazer a sua pergunta. Vamos ler agora. Estou na menopausa, ela nos conta, há mais de um ano. Já passei na ginecologista, estou tomando remédios, porém continuo na mesmíssima. Falam muito nas redes sociais da bactéria ruim na menopausa. Existe mesmo? E se sim, como devemos eliminar? Não aguento mais os fogachos, queda de cabelos, aumento de peso, etc. Obrigada. A gente te agradece, Suzy. Doutora. Primeira coisa, a gente precisa avaliar se esse tratamento está sendo adequado para ela, né? Quando a gente fala em menopausa, quer dizer que a mulher já perdeu a produção de estradiol, testosterona, progesterona. Então, consequentemente, é uma conta simples. A gente precisa repor esses 3 hormônios, né? E da maneira, eu gosto muito de falar que da melhor maneira é aquela que a gente repõe os mesmos hormônios que a gente produzia. Hoje na indústria tem os hormônios sintéticos, os hormônios isomoleculares. Cada mulher vai depender de um tipo de hormônio e de uma dose adequada. Então, se ela já está há um ano em tratamento e não melhorou, ela precisa voltar no ginecologista dela e avaliar se a reposição que ela está fazendo está sendo adequada para ela e na quantidade adequada para ela. Agora, em relação às bactérias, sim, a gente tem bactérias intestinais, as bacteroidetes, firmicutes, que participam ali da metabolização e da excreção dos hormônios. E se o intestino dela está um intestino inflamado, está um intestino ruim, ela também vai ter alteração dessa metabolização hormonal. Então, ela precisa tratar. Como que a gente trata? Principalmente com a dieta. É a alimentação. Então, a mulher na menopausa, mais do que qualquer outra pessoa, precisa estar alinhada com atividade física, com uma boa alimentação e com suplementação, né, de vitaminas, micronutrientes e a reposição hormonal, se for o caso indicado para ela. A gente continua com esse bate-papo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, obrigada mais uma vez para a Suzy. Então, Consulta ao Doutor vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta com você. Combinado? Até já. Voltamos aqui pela Hit TV com Consulta ao Doutor. Participe com a gente. Tema de hoje, menopausa. Doutor Jimmy, doutora Victoria aqui respondendo as nossas perguntas, trazendo tanta informação importante. Sabe para quê? Para que as mulheres vivam a segunda primavera. Que maravilha! Dá felicidade só de falar disso. E é preciso bastante engajamento, a gente esclarecer as nossas dúvidas e passar por tantos desafios que esse período da vida tem colocado. Desafios que não são só para a mulher, é para a sociedade mesmo, compreender, colaborar, fazer rede de apoio, tirar uma série de discriminações que existem em relação à mulher e o que acontece com ela nesse momento. E você contribui com a gente. O WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. A gente vai, inclusive, já falar sobre a questão da depressão nesse período da menopausa. Mas olha que curiosidade importante, na verdade, uma informação, uma curiosidade. Você sabia que
18 de outubro é o Dia Mundial da Menopausa, uma data criada com o objetivo de promover o debate sobre a saúde feminina, incentivar o acompanhamento médico e busca por qualidade de vida, porque só 25% das pacientes, das mulheres, se tratam em relação aos sintomas da menopausa. E essa data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde, que criou o Dia da Menopausa, Dia Mundial, data 18 de outubro. Qualidade de vida é não sofrer com tantos sintomas e entre eles a depressão surge também, doutora. Eu gosto sempre de enfatizar para as pacientes que a gente tem que saber diferenciar a alteração a alteração psicológica que ela tem ali, da alteração do humor com quadro depressivo. Então, vai ter mulheres que têm depressão, que têm quadro depressivo, transtorno psiquiátrico, que vão necessitar ali de um tratamento psiquiátrico, né? Claro que em associação com o tratamento da menopausa, ela vai ter melhores benefícios, vai colher melhores resultados com o tratamento ali do psiquiatra. E tem outras mulheres que essa alteração emocional vem decorrente à diminuição dos hormônios mesmo, né? Então, isso é muito importante a gente saber diferenciar, saber quando precisa realmente usar um ansiolítico, quando precisa realmente fazer a reposição, pensando, né, nesses sinais, nesses sintomas. E eu sempre digo para as pacientes, o tratamento da menopausa ele é multidisciplinar, isso engloba médico ginecologista, nutricionista, educador físico, muitas vezes o cardiologista entra na jogada, a terapia, o psicólogo. Por quê? Porque as alterações não é a nível de útero e menstruação, e é a nível de corpo todo, do corpo inteiro. Então, tem alterações mentais, alterações cardíacas, alterações, né, físicas. Então, eu gosto sempre de enfatizar isso para as pacientes, que elas têm também que procurar outros profissionais que saibam ali ajudar ela naquele momento. E individualizar tratamento, né? Então, a gente tem hoje redes sociais, coisa boa, comunicação, informações, mas a gente tem muita desinformação e muitas vezes a gente acredita que vendo ali uma dica generalizada, aquilo vai se aplicar a mim, e aí faz, né, o teste de alguma medicação que você tem acesso ou de alguma outra receita, enfim. E não dando certo e sem um acompanhamento individualizado do seu caso, você pode ter complicações e às vezes não alcançar o objetivo. Então, o processo não fica bom, né? O sofrimento se alonga, né? Surgem outras questões causadas por uma desinformação, né? E às vezes até uma má informação, porque há promessas também, né, miraculosas, há muitas. Então, identificar isso é importante, buscar um apoio profissional e compreender que essa rede ela é necessária para muita coisa na vida, para todas as fases, mas nessa em especial. Agora, a pessoa, a gente já pega o apoio aí da saúde emocional e a perspectiva do Dr. Jimmy. Mas a pessoa que já sofre, a mulher, de depressão ao longo da sua vida, quer dizer, já tem isso na família, ela passou por esse momento também. A menopausa, a queda dos hormônios, pode potencializar? Então, assim, ficar mais alerta. A gente pergunta sobre isso para a questão de eu tenho que ficar mais alerta comigo mesma. Chegar antes. Sim, pode potencializar, pode piorar. Pode, às vezes, até um quadro que já estava em remissão, pode voltar a ter um declínio, uma decaída ali daquela depressão. Eu já recebi carta de psiquiatra pedindo, por gentileza, manter reposição hormonal da paciente, pois se retirado, ela piora o tratamento, piora a parte dele, atrapalha o tratamento dele. Sim. Então, sim. A mulher que já tem esse histórico aí de transtorno bipolar, de crise de ansiedade, de depressão, ela nesse momento que ela está na vida dela pode piorar. E muitas mulheres, elas têm assim, dificuldade de autoaceitação. Sim. Elas acham que elas estão envelhecendo, aí elas não querem envelhecer. Autoestima, porque tem mudança do corpo, então elas ficam com a autoestima muito baixa. E isso piora, né, o quadro emocional dela. Então, isso eu acho muito importante ela fazer o acompanhamento ali na parte psicológica também, para ela poder entender que envelhecer é uma coisa natural, uma coisa normal, que a gente tem que entender que a gente tem que envelhecer bem,
com autonomia, né? Poder fazer as coisas sozinha, sem muita dependência. Por isso que a gente sempre fala alimentação, atividade física, né? Tudo isso engloba o tratamento, não é só uma coisa. Eu sempre falo para as pacientes, não é só isso, não é só aqui comigo que a gente vai resolver todo esse turbilhão aí de coisas que vem acontecendo. Mas resolve, hein? Não fique refém de si mesma e dos sintomas de um processo que é a menopausa. Interessante quando a doutora fala isso, né? Porque aí já vamos fazer ao contrário. O quanto que um tratamento bem feito ali também reflete numa terapia, reflete numa consulta com o psiquiatra. Sim. Né? Pode ser que essa mulher tenha exacerbado nesse momento as suas sintomas psiquiátricos, mas o quanto que tratando ali também, por isso que o médico pede para ela, continua, porque casa, dá tudo certo, né? É multifatorial, né? Como também vai trazendo comorbidades, Sim. a menopausa ela traz comorbidade, ganho de peso. Sim. Aí a gente vai pensar, às vezes emocional, psicólogo, psiquiatra. Então é Sim. comorbidade tão envolvida, como também para tratar, a gente junta tudo isso daí também. Viu? E dá muito certo. Dá muito certo. Fica... Eu adoro essas frases assim que dão esperança. Ah, a gente está aqui para isso, né? Para aprender, para perguntar, para viver bem, para superar desafios e não se culpar, tá bom? Isso é muito importante. Então, assim, ou ficar com receio, temer. Ah, eu já tive, tenho uma facilidade, já estou em remissão, então vai acontecer. Não tema. Vamos encarar, vamos tratar para que, às vezes, uma ansiedade não desencadeie um processo que podia ser mais simples e fica mais difícil. Tem pergunta na tela, o melhor é a participação da nossa audiência. Bora conferir a Viviane. Obrigada, Viviane, pela sua participação. Ela conta aqui, ó, tenho 48 anos, venho sentindo muita tristeza. Pode ser depressão, doutor Jimmy? Viviane, primeiro a gente tem que saber o que é muita tristeza, né? Quanto tempo é essa tristeza? Tem pessoas que confundem, Maria, tristeza com depressão. Tristeza faz parte da nossa vida, né? Não tem como alguém só viver alegre o tempo todo, né? Então, a tristeza faz parte, Viviane. Agora, se muito tempo, se você fala assim, olha, está mais de 5 meses, 6 meses, uma tristeza que não passa, aí nós vamos começar a pensar, sim, em um quadro emocional, né? Agora, você está triste há quanto tempo? Às vezes é uma tristeza situacional, a pessoa perdeu alguém, perdeu o emprego, ela vai atravessar aquele período de tristeza. Ou você acha que alguém perdeu alguém e vai estar alegre? Sim. Agora, se isso não passa, já é um sinal de alerta que ela pode ser avaliada, pode procurar um profissional de saúde mental. E é interessante, quando nós falamos de profissional aqui, para procurar o profissional que tenha especialização naquele caso, que seja um ginecologista com especialização em climatério e menopausa, Sim. seja um psicólogo. Porque hoje, as redes sociais diagnósticas, todo mundo fala alguma coisa, Sim. só que cada mulher, ela é única. Então, se você tomou um suplemento, isso foi bom para você, talvez não seja bom para outra. Não seja... O que acontece é que todo mundo fala da sua experiência e todo mundo vai atrás. Sim. E pode até, né, doutora, tá trazendo problemas maiores, que não tem um exame, não sabe como que tá, então tá tomando algum suplemento que vai atrapalhar outra coisa. Então procura um profissional. Sim. Você é único, você é individual e cada dor é individual. Sim. Né? O que dói para um não dói para outro, chama de linear de dor. Então não baliza as pessoas com você. Ah, fulana tem assim, vem trabalhar normal, mas eu não sou a fulana. Isso é tão importante. Sabe? Né? Você tem, Cada um comparar é tem tão pessoas cruel, né? que Tão cruel. suporta mais, as outras não. E nem por isso ela é mais forte ou menos forte. E cuidado com os diagnósticos dados, sabe, os rótulos. Você tem isso, você tem, mas o que você tem? Quem que te falou? Então, um caminho diante dessa questão tão importante que a Viviane trouxe, importante porque muitas vezes a gente se coloca e muitas pessoas se colocam assim também, sabe, Viviane? Tô triste há um tempão, tô com depressão. Então, o caminho é, eu vou procurar um profissional para conversar e conhecer a minha tristeza e ele vai saber avaliar se aquilo, sendo depressão, precisa da entrada de um médico psiquiatra para lhe acompanhar. Às vezes não, às vezes é só uma questão dela elaborar isso. Isso, aí a a gente tristeza... tem que tomar um cuidado para não medicalizar a dor. Isso sabe? é importante. Então, vai na doutora, olha, eu tô triste. Opa, toma aqui. Não, calma, vamos entender essa tristeza.
Tem casos que sim, quando há uma disfunção química no cérebro, vai ser necessário, né, o uso de alguma medicação. Mas quanto menos a gente for para isso, é melhor. Quanto mais eu entender isso e suportar e entender esses processos. Agora, quando eu estou fazendo acompanhamento psicológico e tem alguns outros para estabilizar, não estou estabilizado. A medicação entra para estabilizar. Sim. Ela estabiliza. Opa, agora dá para a gente continuar. Sim. Que ninguém consegue falar com dor, ninguém consegue se movimentar com dor. Né, viver com uma tristeza profunda. Sabe, que aquilo está atrapalhando ela no trabalho, não acorda, ela não tem mais um asseio, o pessoal não quer mais cuidar de si. Opa, a gente tem que... Sim, o médico, o psicólogo vai se conversar e vai entender. Agora, olha, eu estou triste, tá? O que aconteceu? A gente precisa elaborar isso, precisa trazer. Porque às vezes ela vai entender a tristeza dela. Isso, que a gente usa o termo bastante, né? Por exemplo, a depressão, mas as tristezas e as oscilações da vida são estas tristezas que a gente vai buscar apoio para não ficar estacionado nelas e avançar. Então, que tudo corra muito bem, de maneira feliz e realizadora na vida de todo mundo que está nos acompanhando e que, de repente, passe por um momento assim. Então, aproveita, né, essa abordagem, essa explicação do Dr. Jimmy, da doutora Victoria, para seguir. A nossa audiência também traz uma pergunta que é sobre reposição hormonal. Quando as medicações, né, a reposição de hormônios não é indicada, o que é possível fazer? Né? Se a pessoa tem uma preferência ou mesmo não pode usar os hormônios, há tratamentos mais naturais? Sim, a gente vai instituir o tratamento de acordo com os sintomas. Sim. Então, se a mulher, se a queixa principal dela é o sono, então a gente vai tratar o sono com fitoterápicos. Então, para te dar um exemplo, a gente pode usar ProSleep, Melissa, Passiflora, a própria melatonina, que é um hormônio que o nosso corpo produz, mas vai diminuir na produção. Então, isso tudo pode ser feito, né? Então, se a queixa da mulher for fogacho, vai depender do grau ali, se é uma coisa que incomoda muito, então a gente vai ter inibidores da recaptação de serotonina, que são algumas medicações que não são hormônios que vão tratar os fogachos, né? Outras medicações que agem no sistema nervoso central também para melhorar esses sintomas de fogachos, né? Então, se é uma irritabilidade extrema que ela tem, parece que está sempre na TPM, então eu vou focar então vai ser específico para cada sintoma, eu vou ter ali um fitoterápico, que é uma medicação mais natural, ou então eu vou ter uma medicação mesmo, né, para aquele sintoma. Outro sintoma também que muitas se queixam é a mastalgia, com a sensibilidade nas mamas, então a gente faz uma suplementação, por exemplo, de vitamina E, né, então assim, tem outras linhas de tratamentos homeopáticas, fitoterápicas e às vezes até medicamentos, mesmo que não são hormônios, para tratar essa mulher. Então, muito obrigada aí a quem está nos acompanhando, né? Tem dúvidas sobre a questão do tratamento. Os hormonais estão muito seguros, né, doutora? São seguros, né? É a primeira linha de tratamento, né? Que são a reposição de estradiol e progesterona, principalmente. Claro, para aquelas mulheres que não têm contraindicação, né? E hoje a gente não tem um tempo limite de tratamento. Antigamente se falavam em 10 anos, hoje não. Hoje, enquanto a mulher houver benefícios para ela, aquela reposição, a gente vai manter aquela reposição, claro, com um acompanhamento ali anual, fazendo os exames, o rastreamento, como a gente faria também numa mulher que não está fazendo reposição hormonal. Então, seguir cuidando da sua saúde. Nesse tratamento multidisciplinar, a importância da atividade física. Falar um pouquinho sobre isso para passar pelo período e depois a gente já está no segmento final do programa, chegar no Vida Pós-Menopausa. Período bom, segunda primavera, a gente está aqui para chegar nesse momento, então tem informação para isso. Combinado? Então, mais um pouquinho da atividade física. A atividade física ela é indispensável para todo ser humano, principalmente na mulher que está no período do climatério e da menopausa. A mulher, nesse período, ela, além de todas as alterações que a gente já falou, ela tem também alterações metabólicas, né? Então, ela tem uma propensão maior a desenvolver colesterol, desenvolver diabetes, desenvolver hipertensão arterial. E a atividade física entra ali para ajudar. Porque
quando eu faço atividade física, eu libero óxido nítrico, que é uma substância que vasodilata meus vasos sanguíneos, diminuindo a pressão arterial. Quando eu faço atividade física, eu produzo neurotransmissores, por exemplo, noradrenalina, dopamina, que vai me dar a sensação de prazer, que vai aumentar a minha ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Então, a atividade física, ela vai ajudar tanto emocionalmente quanto fisicamente, pelo consumo de glicose no sangue, pelo consumo das gorduras ruins, né, do colesterol. Então, isso é super importante a paciente entender isso e colocar como prioridade, porque muitas pacientes falam assim para mim, Vitória, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu trabalho, mas qual que é a tua prioridade? Né? Então, eu falo assim, você tem que fazer da atividade física como fosse seu trabalho. No trabalho, às vezes, a gente vai sem vontade, vai cansada, vai com sono. Na atividade física não pode ser diferente, né? Porque isso também vai trazer autonomia. Quando eu tenho músculo, é o músculo que faz eu ter força para sentar, para eu levantar, para eu entrar dentro do carro e sair dentro do carro sozinha, para eu carregar minha sacola de compras. Então, eu gosto de explicar isso. Não é só estética, faço academia, musculação para ficar com o corpo bonito. Não, é muito além disso, é autonomia. É a gente envelhecer com autonomia. E envelhecer conversando sobre os sentimentos, se não é com um profissional, com uma rede de apoio, como é que a gente pode fazer para não ficar sozinha e desesperançada? Sabe o que a doutora está falando da academia, né? Sim. É colocar em movimento, ela não parar. A pessoa que está em movimento, ela não está estacionada. Então, a vida, a gente não pode estacionar na vida. Sim. Né? Então, eu tenho que estar sempre em movimento. Eu tenho que estar sempre me movimentando, seja numa atividade física, seja aprendendo algo novo, seja compartilhando das nossas emoções. Porque nós não sabemos gerenciar nossas emoções. E não é por causa da idade, não é por causa de um processo. Tem paciente de 5 anos, tem paciente de 90 anos. É humano, né? Todos É a nós nossa precisamos condição disso. humana. E nós precisamos entender, como a doutora falou, como bem foi falado, nós vamos envelhecer. Envelhecer não é sinal não é algo ruim, não é sinal que a vida está acabando, não é sinal que eu fui castigado. Envelhecer é sinal que está dando certo, que o processo está dando certo. Isso é envelhecer. É sinal que cada dia, cada primavera que eu faço, cada fase, isso é envelhecer, isso faz parte da nossa vida. E fica uma dica de leitura, livro do Cícero, muito antigo, Sim. Saber Envelhecer. Ele traz tanta coisa, tantas orientações tão simples, mas que vai nos ajudar muito. A gente não se prepara para isso. É verdade. Mas atravessar esse processo, né? Atravessar essa travessia, a entender isso, a procurar ajuda. A mulher fazer uma lista de coisas que ela ainda tem para fazer. Sabe? Que ela acha que já fez tudo, não tem mais... Não! O que dá para fazer agora nessa nova fase? Sim. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E colocar sempre. Chegou lá aquela, coloca outra. Sim. Coloca outra perspectiva. E eu me lembrei do termo agora, de duas coisas para perguntar para o senhor nos minutinhos finais e a gente se despedir também com as informações todas aí de Instagram. Vou nessas primeiro para a gente não perder o tempo. A sororidade, né? Que é estar também com outras mulheres e partilhar desse momento e ver que você não está sozinha. A segunda questão eu falo daqui a pouquinho. Tchan, tchan! Ó, expectativa em final de programa. Para quem quer continuar ali seguindo, acompanhando o seu trabalho, doutora Kemi. Diz aí pra gente o Instagram e eu já reforço também para quem está nos acompanhando. O Instagram é doutora, DRA, Victoria Kemi. Né? Tem o site também, doutoravictoriakemi.com.br. Muito obrigada. Então, ó, pelo Instagram, doutora Victoria Kemi. Doutor Jimmy? PSI Jimmy Magalhães, PC Jimmy Magalhães. Tá aí no vídeo para você, ó. Instagram, @PsiJimmy, 2MY Magalhães. Olha, doutor Jimmy, vai sobrar, não, vai ser o presente para o senhor, né? Estamos, doutora Victoria e eu aqui, para finalizarmos já no minutinho final do nosso programa, porque o senhor cantou, né? Mesmo declamando, mas cantou. Então, assim, como a música, como as partilhas de sentimentos, inclusive às vezes que não estão na gente, mas estão numa composição, num louvor, num bom texto, podem nos ajudar. E quanto, né? Para terminar aqui, deixa um texto da Bíblia Sagrada. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que falta às vezes para a gente é bom ânimo. Se tiver bom ânimo, a gente atravessa todas as aflições. Sim. A gente vê o sol nascer, a gente atravessa isso, respeita cada momento nosso e a vida vale a pena ser vivida. Nós só temos uma, não tem como não viver. Ou a gente pega o desafio de viver a vida, ou nós vamos ficar chorando, sempre
Então, assim, cada um na sua limitação, cada um na sua classe social, cada um naquilo, mas é possível ser feliz onde a gente está. Olha, muito obrigada pela gentileza num agradeço. tema feminino de trazer com tanto cuidado a abordagem e a contribuição da psicologia, viu, pra gente? Estamos à disposição. aqui Feliz sempre. tarde aqui no programa hoje. Maravilha. Doutora Keime, obrigada Obrigada. também. Um recado final para nossa audiência. Eu agradeço você pelo convite, Maria. E é isso, mulherada. Tenta procurar o máximo de informações que puder para passar aí pela essa caminhada da menopausa sem sofrimento. Sim, e procure a ajuda do seu médico, do seu ginecologista. E fique aqui sempre na audiência com a gente no Consulta ao Doutor. Equipe linda que ajudou esse programa a ir ao ar, muito obrigada. Nós agradecemos. É tempo de terminar? De dizer um tchau para você, ó. Até a próxima edição, nosso próximo encontro aqui na Hit TV, no Consulta ao Doutor. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo, nosso carinho para todos. Tchau!